coisa assim? Teve, na verdade, foi uma live que você fez de uma pré-venda do material que você tem de marketing, de postagens. Nós temos uma pessoa do marketing que cuida de toda a rede social. Aí eu lembro como se fosse hoje, eu e Camila assistindo essa live e você falava, todas as casas postam a mesma coisa, a família não precisa mais saber da alimentação, da fisioterapia, porque senão você vai entrar numa forma de ser leiloado pelo valor da mensalidade. Aquilo para mim foi a virada. Eu preciso de ajuda. Eu não posso mais fazer igual. Como que eu vou fazer diferente, profissional, dentro do que a gente pode, para se destacar? Então, tudo começou nesta parte do marketing, divulgação. Tem que investir mais em Google, você tem que estar presente, não é só a rede social, não é só aquela postagem. Então, todo um estudo que foi feito através do seu curso, incluindo junto a Tati, que é do marketing, e depois a parte de botar tudo na ponta do lápis mesmo, planilhar, principalmente para a segunda unidade. Planilhar tudo. Farmácia, limpeza, estoque, insumo, o controle. A gente acabou revendo o contrato, a gente acabou revendo tudo. Já existia tudo. Então, assim, como já tinha, o que eu posso melhorar com isso? Na parte de contrato, ela ensinou assim, assim, assim. O que eu posso melhorar meu contrato e que não foge da regra da vigilância do que ela permite? Então, a gente foi revendo tudo passo a passo, mas o primordial, foi postagens, redes sociais. Depois foi a parte de controle de estoque, que para a segunda casa foi essencial. Então, conta um pouco como que foi isso, porque até então você não tinha nenhum controle. Você fazia as compras, como acredito que a grande maioria, olha ali mais ou menos a necessidade, ou a pessoa da cozinha fazia uma lista, você saía comprar e era mais ou menos isso? Você não tinha nenhuma certeza do consumo? Não tinha, porque eu continuei na época com a antiga cozinheira da casa, uma ótima cozinheira, e comprava mais ou menos isso, tanta quantidade, tantos idosos, só que aí eu tinha um comparativo da outra casa. Por que aqui gasta esse tanto de comida, que aí eu cheguei no número de 15 idosos, para 15 idosos, se no outro residencial que eu tenho 25, eu estou gastando um pouquinho a mais. Será que está comendo isso tudo? É isso mesmo? Não tem uma falha? Por que está sobrando no final do mês esse alimento que não sai? Ele não está no cardápio? Será que eu estou comprando errado? Aí eu juntei a nutricionista, conversamos sobre o cardápio, quantidade de alimentação que é correto, que não é número de refeição dia. Resolvido? Resolvido. Aí juntei a Camila, que é a sócia da casa, eu falei para ela, agora é planilhar. Tudo que vai ser comprado vai ser colocado na planilha, tudo que vai sair, entrada e saída, vai ser planilhado, por que está sobrando, quanto que idoso está comendo por dia. Assim, no começo foi detalhe, a unidade dos pães, mas isso foi necessário para entender o que é o ideal, para eles se alimentarem bem para 15 idosos naquela unidade. Aí eu fui vendo que aquelas compras iniciais, eu te falo, elas eram muito erradas. A gente reduziu a quantidade, mas trazendo qualidade. Eu consegui trazer coisas melhores, mais gostosas para o cardápio, sem mexer no bolso, porque a gente começou a comprar certo. Perfeito, isso é muito bom. E isso, olha, é tão comum nessa área de realmente não ter esse tipo de controle de compra, e muitas vezes o dono não olha como deveria olhar para o cardápio, né? Ele é mais um papel, né, dentro da instituição. Para saber o que vai fazer de comida no dia. Exatamente. Eu entrei nessa área, né? Minha formação é nutrição, então eu entrei atuando em muitas instituições como Nutri, e quantas vezes a grande maioria das casas não faziam, não seguiam. Então, veja, provavelmente um gasto muito maior que essa casa está tendo, porque ela deixa na decisão da pessoa da cozinha fazer o que ela bem quer. E nisso de fazer o que ela bem quer, normalmente sai muito mais caro o cardápio, porque ela vai vendo as coisas e vai colocando e vai fazendo meio que da cabeça dela. Isso normalmente encarece, né? E fora que para quem compra, também nunca tem clareza do que está comprando, porque se não segue o que está ali, arrisca, né, do que está dentro do cardápio, acaba dando um trabalho muito maior, tanto para a pessoa da cozinha quanto para quem compra, né? E você também conseguiu organizar uma rotina melhor
com equipe, com família? Como foi essa parte aí, depois também na continuidade do curso? A decisão de realmente poder abrir a segunda casa é porque quem estava comigo na primeira, que estava fazendo a gestão, em 2 anos ela se desenvolveu muito bem, muito rápido, de eu poder falar, eu não preciso estar mais namorada todos os dias. Eu posso ir agora para um outro residencial. Porque ela já conseguia fazer as coisas de uma forma correta, pedindo um auxílio ou outro, mas levava. Então, assim, no começo, todas as famílias falavam comigo. Quando eu fui para outra unidade, as famílias já não precisavam falar comigo sempre para tudo, porque existia alguém que estava fazendo esse papel. As funcionárias não precisavam mais passar para mim tudo, porque a gente, de novo, montou a hierarquia e a importância de obedecer a hierarquia. A funcionária vai falar primeiro com quem? Não resolveu, vai para onde? Não resolveu, vai parar na Vanessa. Porque se eu der atenção para funcionário, família, esquece. A gente não faz direito nenhuma casa. Exato. Então, quando eu fiquei mais em cima disso, de doutriná-las para isso, e também foi difícil para mim largar, porque assim, o delegar é gostoso, é muito bom. Mas o deixar isso acontecer é difícil. Eu teve tarefas que eu tirava e não tirava. Eu deixava, mas deixa eu ver como tá, deixa eu botar meu dedinho. Isso foi um aprendizado para mim também, né? Então, mas quando você consegue delegar, tem essa hierarquia certinha, você tem todos os protocolos da casa, você tem todos os processos, a equipe sabe o que fazer, aí se torna mais tranquilo. Quando você vai para outra unidade, é a mesma coisa. Eu tive essa pessoa do meu lado me auxiliando para tudo. Aí a gente tira alguém de um residencial, que já estava com a gente há 4 anos e pouco, leva para o segundo, faz o treinamento da parte de gestão, para ser gerente, como tem que ser com família, para ter uns segundos olhos nessa casa, porque senão também não dá. Não adianta deixar de falar com a família numa casa e começar a falar com a família na outra. Você já vai ter que entrar nessa rotina nova que você também aprendeu. Isso. Então, a nova casa já entrou nessa nova rotina. Então, minha postura com funcionário foi outra. Com família foi outra. É completamente diferente. O antes e o depois do curso. Porque eu ainda achava que eu tinha que estar em tudo. E tinha dia que eu estava cansada e sem paciência. E aí não dava um bom resultado. Sabe, Vanessa, eu cada vez mais, essa conversa nossa aqui também, ela tem um objetivo muito importante, além de você trazer seus resultados, claro, mas de mostrar o quanto é possível, sabe? Porque eu atendo muitos donos que estão nesse momento lá atrás seu, né? De estar sobrecarregada, de ter toda a família sempre acionando, da equipe também muito dependente, e essa conversa, ela é tão importante para mostrar para quem está entrando, mas principalmente para quem já está também na área, há tanto tempo rodando andando atrás do rabo, né, assim, infinitamente, e achar que não há saída, né, muitas vezes, que não consegue, veja, é possível, né, então o objetivo da gente estar aqui falando hoje é para mostrar que o que precisa é sair de um amadorismo, concorda? As instituições trabalham muito de forma amadora, muito pouco profissional, e isso acarreta nessas situações que a gente vê dentro das instituições, né? Que nem hoje a equipe de enfermagem sabe que tudo vai recorrer à enfermeira. Primeiro é a enfermeira. Família, comercial, é a gerente da casa. Só que eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que a equipe está pedindo para a enfermeira. A gente tem a nossa forma de se comunicar. Por que eu falo para elas? O porquê que eu preciso saber de tudo? Primeiro, elas têm que me ajudar a eu evoluir. Então, para isso, eu falava para elas, eu conto com vocês, para vocês me munirem de informação. Eu sabendo, eu me sinto mais tranquila e segura para dar esse próximo passo. E segundo ponto, se a família me liga, aconteceu tal situação, eu estou conversando com a enfermeira e eu nem sei do que se trata. Então, eu sempre falava, me passem, nem que seja no final do dia, um relatozinho. Me passa, de diferente do trivial, do dia a dia, da rotina. Aconteceu isso aqui. Ok, estou ciente, se alguém ligar,
Ou se alguém me ligou, eu já vou lá no grupo. Estão me ligando, tá tudo bem, é algo diferente. Às vezes não é nada nem com a casa, nem com elas, a família realmente quis falar comigo, mas ok, estamos alinhados. Porque a gente trabalha com algo muito importante: segurança e confiança. Se a equipe principal, que eu chamo que é gerente, donos, enfermeira, se esse trio não estiver bem alinhado e se comunicando, a família começou a desconfiar, você vai perder esse cliente. Você vai perder a sua família. Exatamente, muito importante. O nosso trabalho, ele é de uma responsabilidade muito grande, muito, né? Porque a gente é responsável por aquelas vidas que estão lá conosco. Então, se não existe um trabalho em equipe de verdade, e assim, eu quero entrar um pouco nesse assunto com você, a respeito dessa questão que a gente sabe que é um problema que a gente vive de equipe hoje, né? O mundo, aliás, todo mundo, não é só a nossa área, né? Todas as áreas, se você for falar com qualquer pessoa que é dono de empresa e tem funcionário, vai se queixar disso. Como que você faz, Vanessa, para conseguir ter uma equipe mais coesa? O que você acredita? Que a base, eu acredito que sim, com certeza, a base é você, sua gerente e sua enfermeira, que isso reflete no restante da equipe, né? Mas você sente, qual que é o teu olhar hoje para essa parte de equipe e funcionários aí? Como que está sendo a sua realidade com isso? Hoje, é o nosso principal problema, hoje é a equipe, né? Então, assim, no residencial, eu tô com a equipe há mais tempo. Então, quando ela tá mais tempo, ela já sabe como é a casa, como é que são as famílias, a rotina, elas se sentem bem. Eu gosto sempre de trocar duplas e trios. Eu não fico deixando as mesmas pessoas no mesmo plantão, isso vai trazendo vícios. Eu falo assim, ó, a gente sempre tem que trabalhar com outros, o outro sempre tem algo para nos ensinar e a gente ensina algo para eles. Então, você tem que ir administrando isso. Conflitos, trocar de plantão, manter a equipe. Mas hoje, antes, eu tinha um pouco mais de paciência e achava que tinha dó. Se eu vejo algo falho, não tá legal, eu desconfiei de algo aqui, aquele atendimento não foi legal ali, a gente já ensinou, já orientou, já mostrou como é o protocolo, tá falhando, eu troco, não deixo mais. Porque eu já perdi uma equipe inteira, por ter dó e ter poluído, foi saindo uma, quando eu vi eu tava trocando todo mundo. Por causa de Infelizmente, por causa de uma pessoa. Infelizmente, nosso segmento é uma rotatividade enorme. Então, quando você tem alguém bom que funciona com a equipe, tem que valorizar, tem que estar do lado dessa pessoa, mas sempre por os limites. Aqui está trabalhando, é cuidador, é esse papel, é auxiliar, é esse papel. Deixar isso claro. Sim. Né? Eu tive problema no passado, família poder conversar com todos da equipe. Não, família fala com a enfermeira. Família não fala com todo mundo. Isso é um ponto muito, muito porque característico da nossa área. É insegura, vai perguntar para mim de um jeito. Já vai perguntar para a cuidadora de outro, a mesma pergunta, mas numa outra entonação. Aí já fica coada, ou tem receio de responder, ou acha que pode responder errado, ou acha que pode falar demais. Às vezes não está escondendo nada, mas a forma que falou, se a família já não gostou, pronto. Isso é um problema enorme. Então, não vai falar. Ah, por que não vai? A casa tem protocolo, a casa segue uma rotina, a enfermeira que está presente, a enfermeira que está dia a dia com o médico está toda semana. A família, quando começa a entender isso, vai conversar com elas: oi, tudo bem, café, como que tá o dia a dia? Não vai mais perguntar outras coisas que é da enfermeira. Mas antes perguntava da medicação, da fralda, perguntava de tudo. Então, eu fui treinando e orientando a equipe, orientando a gerência. Ó, tem que ser assim, tem que pegar na mão. Entrou funcionário novo, você vai pegar na mão. É assim, 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 porque ele vai ficar perdido os 15 primeiros dias. Claro. Ele sabe trabalhar, mas ele não sabe a rotina da casa, do idoso. Só que o funcionário não pode chegar para mim 9 horas da noite e falar: eu não sei onde está guardado isso. Não, ele tem que procurar, dependendo do que for, ele vai no enfermeiro, ele vai na gerente, ou ele vai na colega do plantão,
ele vai passar em plantão, ele vai pedir uma ajuda no grupo. Sem auxílio, elas não ficam. Sim. E ter aquele olhar, não funcionou, não é que a gente tem que ser fria, mas é o nosso negócio, é um CNPJ, é o nosso sonho, ele tem que dar certo, ele tem que funcionar, ele tem que dar lucro. E é uma vida que a gente tem que cuidar melhor que do nosso pai e da nossa mãe. Então, não dá para bobear. E aí, se a gente permite, e também ser permissiva, dependendo do que for, isso, aos olhos dos outros funcionários, né, dos outros colaboradores, isso é péssimo. Então, pode fazer assim, que não tem consequência nenhuma, posso fazer tal coisa que não tem nenhum tipo de consequência, então também vou fazer, né? Então, isso também gera uma cultura dentro da instituição que é muito prejudicial. Por isso que é aquela história que é muito dita, mas é muito verdade, que vai ser reflexo daquilo que a gente faz. Então, como é a sua postura, a postura da sua gerente, da sua enfermeira, como vocês três resolvem as coisas, eles vão estar o tempo todo olhando e prestando atenção, né? Em como vocês agem sobre as situações que acontecem, em condutas com os outros funcionários. Então, isso é muito sério, né? É uma dificuldade que a gente vive, sim, não é exclusiva da nossa área, tem sido muito difícil mesmo, mas quando eu ouço de donos de instituição que chegam para mim e falam, toda semana roda alguém, e isso sem fim, quer dizer, isso nunca muda, isso está assim há tempos, eu levo para a pessoa refletir um pouquinho sobre a sua gestão, sobre a sua liderança, como que ela está sendo. Porque sim, vamos ter rotatividade, vão ter funcionários saindo e entrando, mas uma alta rotatividade também acusa alguma coisa, né? É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Às vezes é alguém de um plantão que faz algo que, às vezes, não intencional, mas espelho novo. Aí aquele cargo sempre indo alguém embora. Peraí, por quê? O que está acontecendo? Por isso que eu gosto de rodiziar os plantões. Quem tem a oportunidade do dia vai trabalhar à noite vai trabalhar de dia. Quem vai poder sair da escala 12/36 e ir para a escala 6/1. Porque, sim, teoricamente, elas fazem a mesma coisa, têm o mesmo trabalho, mesmo as cuidadoras são treinadas pela... Outra coisa importante, não deixar passar muito tempo sem um treinamento da enfermeira, nem que seja uma revisão básica de alguma coisa. Primeiros socorros, os aparelhos, trabalhar com os insumos, uma dieta, faz. Sim. O conversar com a família, a postura, faz. Traz essa equipe para perto. Faz esse treinamento. Nossa, eles não podem ter receio de não saber. Tem instituição que nem faz treinamento. Nem para conversar, vai só mandando fazer, faz igual fulano, ciclano, não instrui aquele funcionário, não investe nele numa forma de melhorar ele, capacitar ele ali dentro da equipe junto com os demais. Então, muito, né? Me diz assim, Vanessa, hoje, né, após, você falou que não finalizou todo o curso ainda, né? Tá quase finalizando, mas até esse momento, o que você acredita que tenha sido mais importante? Ou você se sente hoje mais seguro? O que você acredita que ele mais agregou para você como profissional? Eu acho que o principal foi entender o meu papel de gestora. Entender que eu consigo estar presente em todas as áreas de uma forma que eu posso delegar as coisas, eu posso estar atualizada com documentação, com vigilância, com todas as áreas e ser dona. Porque se deixasse, tinha época que eu entrava às 7 da manhã e ia sair 10 da noite. Eu queria poder estar com tudo. Não, mas e o plantão noturno? Mas e a farmácia? Mas não chegou a medicação? E a família tá... Não, eu não vou responder, eu tenho quem vai fazer isso. Então, a virada de chave do curso é entender, você está comprando um curso, você está melhorando, está crescendo, aprimorando para ser dona. Mesmo que seja de uma unidade, mas dona. Dona por quê?
para ter tempo pessoal, ter tempo para a família, ter tempo para ficar uma tarde, sentar e bater papo com os funcionários na casa, fazer algo diferente com os idosos numa área externa e ficar tranquila sem o telefone estar desesperado. Saber que aquele seu negócio, que um dia foi o seu sonho, que ele está realizado, ele te dá prazer, ele te dá lucro, vai aos poucos melhorando, investindo, reinvestindo, fazendo uma reservinha de caixa, mas você vê que tem possibilidades. Porque tem hora que a gente se sente sem saída. Será que eu vou trabalhar, eu vou fazer parte do braçal e eu estou lutando tanto e eu não estou ganhando o que eu imaginava? Não está sobrando tanto. E eu me questionava onde eu estou errando. É entender também onde eu posso melhorar. O que eu estou fazendo de errado? A gente tem que entender que a gente precisa melhorar e buscar ajuda. Porque também se está tudo bem, eu estou satisfeita, não, eu não estou errando, o negócio está lá fora, a gente não vai conseguir evoluir. E eu entendia, para eu pegar uma próxima, eu ainda estou errando aqui em alguns pontos, eu preciso melhorar para ir para a próxima. O que eu estou errando? Aí que nem, por exemplo, o curso. Tem muitas das aulas que eu só passei o olho. Documentação, abertura da casa, a parte de tudo. Eu passei o olho, mas eu passei o olho por quê? Vai que peguei alguma coisa para eu melhorar o que eu já tenho? Vai que tem um documento que pede em algum lugar que a minha vigilância não me pediu? É igual quando entrou a tal história do CMI para as casas de repouso do idoso. Quando eu soube, de início eu já quis fazer o cadastro e ter a certificação. Não, mas a vigilância não me pediu. Não faz mal que ela não me obrigou ainda, não estava no pedido. Eu quero ter. Eu vou para os cursos, para as feiras, para os eventos. O que eu posso melhorar? Foi indo em feira que eu entendi que a casa podia ter sistema e sair da parte de papel, da enfermagem. Foi nos cursos que eu conheci a box da dose certa e não ter mais um funcionário fracionando medicação na casa e saber que aquilo me livra do livro de psicotrópico, porque hoje tem uma empresa responsável por isso. Maravilha. Então, essas melhorias. Então, se a gente pode melhorar, e com o tempo, eu tive tempo para buscar estudo, para buscar curso, para bater papo com o vizinho que tem uma casa de repouso na mesma rua que eu, sentar, conversar, tomar um café. Te sobra tempo, né, Vanessa, para você não ficar só no operacional, como a gente fala, às vezes apagando incêndio, só isso, né? E buscar melhorar realmente, né? Virar o dono da sua empresa e não um funcionário dela, como muitas vezes acontece, né? Se você para pensar assim hoje em alguém que está vivendo algo parecido com o que você viveu no começo, ou quantos donos a gente conhece, né? Ou pessoas que querem abrir uma instituição. O que você diria, assim, se ele está ali sozinho, tentando, batendo cabeça, andando em círculo e tudo mais, tentando sozinho no improviso, o que você diria para essa pessoa? Não desiste, vale muito a pena o resultado, mas busca ajuda. Sozinho a gente não vai conseguir, a gente não é autossuficiente. Sozinho não vai dar certo. Ajuda como? Se primeiro é o curso, ter um braço direito. Busque essa pessoa, nem que você tenha que tirar de algum lugar ou treinar alguém, leva um tempo, busque um braço direito. Ah, você vai confiar cegamente e largar? Não, mas faz toda a diferença ter um braço direito. Você não vai se sentir sozinho, você tem com quem dividir as coisas, as tarefas, os momentos bons, os momentos ruins. É uma outra cabeça pensando no mesmo problema, duas cabeças pensam melhor que uma, ou às vezes sair e dizer, vamos tomar um café lá na rua, conversar, e do nada vem uma ideia. Então, assim, não desiste. O nosso trabalho é muito lindo, é muito gratificante. Às vezes está sentada à tarde, do lado de um idoso, ouvindo a história dele, do nada ele olha para você e fala que te ama, e que falou para a família que está feliz. Acaba com a gente. A gente esquece todos os perrengues, é maravilhoso. Mas não desiste de buscar ajuda. E não seja um funcionário. Quer fazer papel de funcionário? Faça. No momento que você queira, com prazer, para mostrar para o funcionário que ele não está sozinho, você está junto. Mas não seja refém do seu negócio. Isso. A Rosa colocou, antes da gente dar continuidade, achei interessante aqui o que ela trouxe, Rosalia, eu acho.
Ela colocou ali, ó, minha casa está em fase inicial de instalação. Estou na fase das licenças, ainda não dá para ter gerente, enfermeiros. Não dá, Roseli. A gente precisa entender algo assim, ó. O começo de qualquer negócio vai requerer o empenho. Mais trabalho, mais dedicação, né? Nós estamos falando aqui de algo que já está na operação há mais tempo. Então, não dá para a gente iludir aqui e dizer que, não, no começo você já vai ter isso, aquilo outro. Não, o começo é trabalhoso, gente, qualquer empresa. É isso. Você vai ter que se dedicar, você vai ser a pessoa que mais vai trabalhar, o negócio é seu, a empresa é sua, né? Então, entenda que isso é por um tempo, né? Isso tem que ser por um tempo. Esse trabalho, esse empenho, sem poder, às vezes, colocar alguém, né, de braço direito para você, mas não pode ser para sempre. Um tempo. Depois você vai se estruturando, se organizando para que você consiga ter essas pessoas para te apoiar. Até a Roseli falou que está no processo da instalação, das licenças e tal. Quem está aqui ao vivo, depois vai assistir a gravação. Eu quero convidar para falar aqui na semana que vem, do dia 19 ao dia 21, eu vou estar fazendo um evento ao vivo, online, né, de finanças para casa de repouso. Esse evento é o que antecede a abertura da turma desse curso que a Vanessa fez agora em janeiro. A gente vai abrir a segunda turma do ano agora. Então, eu falo nesse evento sobre gestão financeira, mas muito além disso, eu falo sobre erros comuns dessa área, principalmente para quem está entrando. Eu falo sobre investimento, sobre controle de caixa, sobre precificação, custo, enfim. Por quê? Por que eu sempre dou esse evento de finanças? Porque o financeiro, ele é o coração da empresa. Se não tiver, a gente sempre pensa, mas o principal não é o cuidado, que é isso que a gente vende, os serviços, sim, o cuidado é essencial. Mas se você não tem uma empresa que gere resultado, vai atingir a tua estrutura, vai atingir o teu cuidado, o teu atendimento, as refeições, a alimentação, tudo vai acabar sendo atingido. Então, por isso que a gestão financeira é tão importante. Quem estiver assistindo e tiver interesse de participar, é só você colocar aqui abaixo nos comentários, finanças. Escreve finanças e aí vai lá no teu direct depois que você vai receber um link para fazer o teu cadastro. Então faz isso, escreve aqui embaixo finanças e depois da live, tá, gente? Depois da live vocês vão lá. Escreve finanças e vai lá, pega o link e faz o cadastro. Vai ser ao vivo, não tem replay, tá? Quem tá ao vivo é ao vivo, depois não consegue assistir mais. Então faça um esforço para estar comigo nesse evento, beleza? E daí, no dia 21, a gente abre as vagas da 16ª turma, meu Deus, da 16ª turma do CRM. Então, vamos lá, vamos para a nossa reta final aqui, Vanessa. Eu queria que você me dissesse sobre você hoje, sobre o que você acredita ser importante, por exemplo, uma mentalidade e habilidades também, eu digo, não só mentalidade, mas habilidades também, que um dono precisa ter para conseguir abrir a sua instituição, ter uma instituição que funcione bem, que traga estabilidade, que não se torne refém da sua própria empresa. O que você acredita que esse dono tem que ter como mentalidade e como habilidade? Primeiro, o mais importante é que ele tem que abrir a mente dele para o novo. A gente tem um segmento bom, o país está envelhecendo, tem ramo, tem para todos os níveis de LPI. Nós não somos concorrentes inimigos, nós somos amigos, a gente trabalha com idoso, tem idoso para toda a faixa etária, estilo de casa, de hotelaria, preço de mensalidade. E, principalmente, ele tem que ter o desejo de empreender. O cuidar vai estar junto, ser da área da saúde é legal, vai ser muito importante em 50%, mas ele tem que ter o desejo de empreender. Isso tem que ser um CNPJ. Foi difícil entender também. Eu levava o CPF junto comigo, o coração. É um CNPJ. Vai ser frio, vai ser de qualquer jeito? Não, vai continuar o amor, o carinho, a atenção, mas é uma empresa. Então, é uma área linda, maravilhosa. Quem gosta, eu super apoio. Abre, vai
conhecer a sua região, vai conhecer o ticket médio, o que você pode fazer, se tem a necessidade, onde, como, busque informação. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Eu não estou prometendo nada que vai ser fácil, mas vale a pena. O resultado, ele chega. No começo, você vai trabalhar muito, de manhã até a noite. Celular de madrugada não vai parar. Mas planeje. Isso vai ser por quanto tempo? 12 meses? 24 meses? 18? Planeje. Depois disso, eu preciso ter uma gerente, eu preciso buscar ajuda, eu preciso melhorar. Entenda aquele lado que não está legal, está falhando, busque ajuda. Busque curso, informação. Bate na porta do vizinho do lado, vai tomar um café, vê o que ele já passou. Nos eventos e nos fóruns, a gente bate papo. A minha dor, a dor é do outro. Às vezes ele está numa fase maior que a minha e eu vou lá pegar ajuda com ele, ou eu vou ajudar o vizinho do lado. Informação, ó, a vigilância está pedindo isso, você está na mesma rua que eu, já faz isso aqui, vai ser melhor para você. Então, assim, ele tem que ter o desejo de empreender, amar, gostar da área da saúde, mas é um negócio. Eu acredito também que ele, como você falou, a gente precisa ter o conhecimento em todos os pontos, né? Então, assim, que nem você falou, que você foi chamada a sua atenção, principalmente num primeiro momento comigo, com uma live, um curso que eu dei falando sobre a parte de atração, de conteúdos, né? Então, é algo que normalmente os donos de instituição não olham muito para isso, né? Praticamente nada. Fazem aquele arroz com feijão bem basicão, né? Depois tem a parte financeira, de compras, tem a parte de venda em específico, que nós estávamos falando sobre esses dias no WhatsApp, né? De entender melhor sobre vender, porque nós somos vendedores de serviço, então a gente precisa aprender a fazer melhor isso. Liderança, equipe, rotina, pois são tantos processos, né? São tantos pontos dentro da instituição. E a grande maioria vem com aquele olhar muito único para o cuidado. E aí é que acaba vivendo sérios problemas, né? E o amparo, ele não é só no idoso, né? A gente tem que estar preparada para cuidar da família. Ela precisa também de cuidado. Os dois lados, principalmente no começo, na institucionalização, os dois lados, você tem que dar apoio, segurança, mostrar a competência que você vai dar conta de uma forma importante para os dois lados. Tem uma família carente, cansada, machucada, com medo, com a sensação de abandono. Como ajudar essa família também? As pessoas pensam e focam muito, óbvio, no cuidado ao idoso, mas esquecem que o cliente não é só o idoso, a família também é o cliente, né? Faz parte do processo da adaptação também, né? Quem está se adaptando não é só o idoso, a família também está se adaptando com essa nova realidade, em ter um familiar dentro de uma instituição. Então, as adaptações vão além, né? Só da adaptação daquele idoso na instituição. Realmente. E o que me ajudou também bastante na segunda unidade foi a parte do seu curso de precificação. Foi lá que eu entendi como ela estava de verdade com os idosos que moravam lá. Aí eu cheguei no ticket médio, eu cheguei num número mínimo, que era o aperto do aperto, e chamei algumas famílias para conversar. Mostrei o que tinha de melhoria, o que ainda ia mudar, e desenhamos uma forma de chegar no valor que eu precisava para manter. E como foi essa conversa? Foi aceita? Você perdeu moradores? Como é que foi? Eu perdi uma moradora, que a família realmente não conseguia, me pediu um tempo para sair, e os demais, conversa, você vai mostrar daqui, ele vai economizar lá, e aí a gente desenhou uma forma de fazer isso crescente. Eu não vou te dar esse aumento de cara porque eu acabei de chegar. Não mudei contratos, os contratos eram diferentes, eu vou mudando aos poucos, conforme vai renovando. Mas aí, de uma forma crescente, a grande maioria aceitou, ficou, entendeu. Eu cheguei aonde eu precisava para dizer, não, aqui eu vou trazer qualidade, né? Aqui eu vou trazer segurança, aqui você vai estar bem assistido. E foi bem tranquilo. Eu tive mais medo, estava com bastante receio desse momento.
Mas como eu consegui com você primeiro aprender, antes de eu chegar nesse momento, que eu acho que foi bem importante também, para eu ir diferente, eu consegui ir de uma forma melhor, deu super certo. E isso a gente foi aos poucos readaptando uma mensalidade ou outra da casa antiga. Isso. E Você isso já dá aprende uma a fazer, né? Isso já dá uma baita diferença, né? Faz. Né? Porque você consegue já ver uma boa diferença no seu caixa de um mês para o outro. E isso é algo que os donos têm muito receio, claro, de fazer, de perder os moradores, de dar uma rebelião na casa e todo mundo ir embora, mas não é de qualquer jeito, é que nem você falou, tem lá dentro do curso uma explicação que eu dou sobre isso, é a forma como você vai abordar, o jeito que você vai fazer, não é de forma impositiva, né? É algo que você conversa, negocia e vai ajustando isso com a família. E realmente, se não faz isso, você ia continuar precificando, tendo um público completamente defasado, né? E trazer só o público novo na precificação certa ia demorar muito mais para você começar a ver resultado com a instituição. Isso mesmo. Né? De repente, até ter que segurar uma manutenção, uma obra, uma aula diferente, um profissional diferente para poder atuar na equipe. Exatamente. E vamos à última pergunta. Para quem está assistindo aqui e sente que é muito difícil, que não tem como, que não é possível viver isso, por exemplo, que você vive hoje, de ter as casas, de ser referência, de estar com a casa precificando correto, tendo resultado. O que você diria para essa pessoa que tem esse medo, né? Ou de fazer as mudanças que precisa, que sabe que precisa mudar, ou de entrar na área mesmo? O que você diria para essa pessoa para motivar ela? Primeiro, para quem está já na área e precisa fazer algumas melhorias, algumas mudanças e tem o medo, é entender que precisa da ajuda, a gente não sabe tudo, a gente não vai conseguir fazer tudo sozinho, né? Estudar, a gente precisa estudar muito o tempo todo sobre cuidado e saúde, não só isso. Isso é uma parte do que a gente precisa aprender. E para quem quer começar, faça, mas faça de uma forma orientada, correta, não pule etapas. Monta a casa direitinho, faz a documentação, espera ter a documentação para abrir, entenda a sua concorrência ao redor. Não é só estudar, saber quanto que ele cobra, porque você não sabe como é que ele gasta ou não gasta. É entender o seu número, daquilo que você tem de gasto fixo, você vai entender o teu ticket médio. Não é só o vizinho do lado. O que você tem a mais de diferente? Por que você está num valor maior ou num valor menor? E isso tudo acaba se tornando discurso até na hora de vender o seu trabalho. Saber vender sem ter medo. A gente é vendedor, a gente vende serviço e acolher essa família, cuidar bem desse idoso. É buscar ajuda, conhecimento, não desistir, não ter vergonha de dizer, eu errei, eu estou patinando, eu estou indo para trás, eu errei muito, continuo errando, eu vou errar, uma proporção menor, só que a gente sabe onde buscar ajuda, em qual porta bater. Eu já tive situação de ter que buscar ajuda na vigilância, de ter que buscar ajuda na UBS, de ligar para o médico e dizer, eu nunca passei por isso, o que eu vou fazer? Ele vai te orientar. Então, assim, é ter essa posição que você quer ser dono, mas você precisa saber também que você é falho e busca ajuda, busca conhecimento. E a nossa área é muito linda, é muito gostoso. E não esquecer, o Brasil está envelhecendo, o Brasil tem uma grande chance de ter ILPIs maravilhosas, mas a gente tem que pensar também que a gente tem um grande número de idosos com poder aquisitivo pequeno. O que vai ser desses idosos? O que a vigilância vai falar sobre essas pessoas com menos de 60 anos, com várias doenças neurológicas, que não podem morar com a gente, não tem perfil de psiquiatria? Os desafios são enormes, enormes, né? Você citou esse ponto de renda menor, né? Eu tenho o perfil lá na Rede Vizinha, lá no TikTok, e lá eu tenho muitas famílias, assim, que seguem, né? E me perguntam coisas, e sempre falam, né? Como é que vai levar para uma casa se todas são muito caras?
e de fato não é barato. Só que como é que isso vai ser colocado nas costas das instituições privadas, né, particulares? Nós temos que nos sustentar. Você precisa ter o teu rendimento, o teu prolabore, é uma empresa, precisa. Então, isso é problema, não é nosso, concorda? Algo precisa ser feito para solucionar e dar atendimento às pessoas que têm uma renda menor, essas pessoas abaixo de 60 anos também. Então, nós somos particulares, mas a gente também tem um lado que dá para trabalhar, funciona, estuda o melhor caminho, que é idoso de prefeitura, que ele vem por liminar. Eu tenho idoso de prefeitura por liminar. Vale a pena, é legal. Todo mês você vai ter uma mini vistoria da prefeitura, mas é muito tranquilo. Então, foi algo que eu também levei quase um ano para ter a coragem. Eu fui estudando, aprendendo, participando de edital, entendendo como é, até que eu decidi. A primeira prefeitura eu fui negada, não passei no orçamento. A segunda eu passei, eu tenho um idoso comigo, e vira e mexe, vem a oportunidade de pegar outro idoso e pôr nas unidades. Vale a pena. Mas tem que estudar. Qual perfil? É de liminar? Não é? Que prefeitura é? Como é que funciona o contrato, o mandato? Tem que estudar. Não vai fazer na loucura. Eu quero idoso de prefeitura, eu vou pegar e pronto, que pode virar problema. Com certeza, com certeza. Problema. Não sei se o pessoal tem pergunta, mas eu te fiz a última pergunta aqui. E vamos ver se o pessoal, se alguém tem pergunta, a gente aproveita antes da gente encerrar aqui. Nós vamos ter mais uns minutinhos antes da gente encerrar. Agradecer demais, Vanessa, a tua participação. Muito feliz, né, pelos teus resultados. Daqui uns dias está chegando um presente aí para você, para suas duas unidades, que a gente a Casa de Repouso Modelo vai mandar para você. E uma alegria muito grande ter você dentro da turma e ter conseguido principalmente os resultados. E eu tenho certeza absoluta que logo mais eu já vou ter informação da terceira aí, né? Da terceira. Obrigada. Eu fico muito feliz. Desde sempre eu venho acompanhando você, admirando o seu trabalho, conhecendo a sua história. Quando eu te vi pessoalmente, eu não sabia que eu ia te encontrar, eu fiquei super feliz. Eu até falei, olha quem tá aí. Assim, sabe aquele negócio gostoso? Ela que nos ajudou, que nos ensinou. Eu me sinto como se você tivesse pegado na nossa mão e dito, vem comigo, você não tá sozinha? Foi essa sensação que a gente teve. E a gente segue. Poder se encontrar em outros eventos e poder fazer parte, né? Não é a mentora que nos deu o curso e tem distanciamento. Não tem, você viveu a nossa realidade. Então, eu me sinto assim mesmo, alguém que pegou na nossa mão e falou, vem caminhar comigo, eu vou te ajudar. Que legal. A gente fica muito feliz, muito grata. Obrigada. Vamos responder só aqui, ó, a Eliane. Como ela lida com a equipe de funcionários? Tive muitos problemas. A gente falou agora há pouquinho sobre equipe, sobre liderança, funcionários, é um desafio, né? Essa área, essa parte de liderança e contratação, mas a gente falou também da importância da liderança, né? Do perfil do líder, do trabalho em conjunto. Eu acredito também, né, Vanessa, da seleção. Você tem alguma coisa desde a seleção desse funcionário? Isso não estava no nosso script, mas para a gente aproveitar aqui esse gancho, você tem alguma coisa que você faz no momento da seleção para filtrar melhor essa pessoa para chegar para você? Eu peço conhecimento de LPI, porque faz diferença de quem vem de home care. Se trabalhou em outras unidades, a gente vai atrás, saber o porquê saiu, tem que usar a JUCESP, estamos num momento difícil, né? Usem as pesquisas. E aí a gente faz um teste de 3 a 4 horas. Essa pessoa vai até a casa e participa da nossa rotina, das 7 da manhã até 11, meio-dia. Então, ali a enfermeira ou a gerente vai estar muito próxima, para entender se ela tem a teoria, ela tem a prática, ela sabe o trabalho, a rotina, o processo e o protocolo do nosso residencial, a gente vai ensinar. Mas é aquilo que eu falo. Percebeu algo que foge do que você entende que é correto? Não fica, troca. Nem que você vai trocando, uma hora você vai conseguir. Uma hora você vai dizer, aqui vai dar certo. Mas teve época que a gente estava buscando em tudo, rede social, Facebook, Instagram, Cato, o próprio CAT, o Cine, pedindo auxílio com prefeitura, porque
teve momento que eu não sabia mais onde buscar. Não sabia. É um desafio, né, gente? É um Essa parte desafio. realmente é muito desafiadora. Meus amores, muito obrigada, então, pela participação de todo mundo aqui nessa live com a gente. De novo, Vanessa, muito obrigada por ter aceitado o convite, pela participação aqui. A live vai ficar salva aqui no perfil, eu já vou colocar ela ali. Quem está chegando agora pode ir lá correr assistir. Tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigada, Vanessa. Uma excelente noite para todo mundo. Excelente noite. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.